Agora aqui no Jornal da Tribuna a gente vai conhecer um pouco da história de um super campeão de motociclismo. Mais que um vencedor, ele foi um dos pioneiros das corridas. Para você ter uma ideia, quando ele ganhava muitas provas pelo Brasil, ia fora e no exterior, o Valentino Rossi nem sonhava em nascer. Modesto, o santista Francisco Bezzi Neto conta que aprendeu a arte da velocidade com o pai, que também era campeão. Franco Bezzi Neto tem 88 anos de idade. Aos 18 começou a correr de moto. A partir daí foram 25 anos dedicados ao motociclismo. Ele reúne muitos títulos e histórias da época em que a modalidade tinha bons representantes em Santos. O amor pelas duas rodas veio do pai, que também corria. Comecei a trabalhar com ele desde garoto e acompanhar ele nas competições. Então eu senti a vontade de estar junto com ele, porque ele é aquela coisa, vaidade de pai para filho, de filho para pai, né? Ele queria pregar as máquinas e trazer para a largada, eu ia buscar, fiquei todo entusiasmado. E foi assim que comecei. Já em 39 eu já andava pilotando máquina de competição, experimentando, né? Hoje a memória desse ex-campeão está em fotos e recortes de jornais e na emoção de ter ganhado vários títulos, um em especial. Foi o primeiro campeonato brasileiro, isso aí veio de tradição. Meu pai era o campeão brasileiro na época e eu consegui vencê-lo. Isso foi na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E a segunda vez foi em Interlagos também, que foi a bicampeonato. Ele foi o principal, né? Foi o que me ensinou e que me pôs na carreira, né? Além de campeonatos, provas regionais, provas interestaduais. Posteriormente veio provas internacionais. Eu representei o Brasil diversas vezes. Fiz provas com os campeonatos, com os campeões do mundo, fui quarto colocado, inclusive. E venci depois 2 24 horas, uma internacional e uma interestadual. Quer dizer que é uma carreira longa, né? Até 1970. Mas a história de Bezzi não começou no motociclismo. Eu comecei no ciclismo em 1934, na terceira categoria, até chegar na principal, na primeira. Daí comecei a passar para o motociclismo em 1945. E de lá para cá, só o motociclismo, né? A paixão pelas motos é tanta que por mais de 30 anos administrou uma oficina de motos da família. Também foi dono desta loja de acessórios, que frequenta até hoje. Foi montada pelo meu pai. Eu trabalhei com ele, depois me montei a minha firma também. Éramos concorrentes um do outro. E eu me retirei. Quer dizer, que venho aqui sempre para matar saudade, bater um papo com ele. Nem mesmo um acidente grave no início da sua carreira, em 1945, o fez desistir de disputar campeonatos. A 9 de julho foi na largada, que eu lembro, também não lembro nada, nem do acidente eu lembro. Eu sei que eu fui competir lá. E eu sei que pela fotografia, pela descrição, foi na largada, na primeira curva, na subida do Trianão, em cima do túnel da 9 de julho. Um outro colega bateu na guia. A máquina dele veio e me atropelou e me jogou contra um poste. Dali eu não sei de mais nada, eu sei que fiquei em coma durante 15 dias, né? Mas acordei bem. Já em 51 foi quando eu ganhei o primeiro campeonato brasileiro. Quer dizer que um ano fiquei recuperando e um ano preparando para o campeonato. Além de competições dentro e fora do país, Bezzi lembra com saudade de grandes momentos como as provas na praia do José Menino e a tradicional corrida na Avenida Afonso Pena, onde eram realizados circuitos de motociclismo. Era bem tradicional. A cidade de Santos todo ano tinha corrida aqui na Avenida Afonso Pena. Era um trajeto já programado pela federação e onde tinha muitos concorrentes, né? Quer dizer que hoje não pode mais porque cresceu muito a população, as propriedades, tudo, né? Antigamente era mais fácil, né? Se tornava fácil, hoje não dá mais. Luiz Bezzi, sobrinho do campeão, também chegou a correr e a paixão veio da família. Sempre teve ele como ídolo, né? Meu avô, ele. Não tive nem um pedacinho do que eles foram. Tentei, mas não consegui. Naquela época era mais o piloto do que a máquina. Porque você vê na época que o Franco corria, meu avô corria, eu mesmo, e outros pilotos que correram na época, era tudo conhecimento da pilotagem, porque o pneu não era próprio, o motor não era próprio, a suspensão não era própria. E depois de 40, 30 anos que vieram bater o recorde, que inclusive era do Franco e alguns recordes de alguns pilotos paulistas, né, antigos. Meu ídolo hoje. Meu avô morreu, ficou o Franco, né? E depois que o Franco morrer, não vai ter mais ninguém, né? E atenção, jovens, para o recado do campeão. Na carreira de competidor,
tem que ter condições, tanto técnicas como mental. Porque se não for assim, não chega lá. Tive grandes provas, e grandes pilotos, grandes amigos também.